Irmãos, irmãs, uma boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, para mais um estudo, E hoje o nosso tema, provas da existência de Deus. Nós vamos ir de encontro ao estudo de um dos livros, da codificação espírita, que é o livro A Gênese, O meu trabalho de hoje, junto com vocês, está baseado nos fatos que nos mostram a existência de Deus. Então, que as informações preparadas nos esclareça e venha reforçar nos nossos corações a certeza da existência de um Pai universal, Criador de tudo, Criador de todos, nos mantendo sempre com a sua graça, com o teu amor. Que possamos, então, nos manter confiantes nessa inteligência superior que nos atende em todos os momentos da nossa vida, nos atende nos momentos felizes, nos atende nos momentos que nos exigem aí de cada um de nós, fé, confiança. Passamos agora por um momento devastador, que é o problema da Covid, e isso põe em prova a nossa confiança, põe em prova a nossa fé. Isso é muito importante, então, nós estarmos a cada dia reforçando, renovando essa nossa confiança. Lembrando a todos, como eu disse, todos os assuntos preparados para o mês de julho, são assuntos que estão relacionados com o livro A Gênesis. Em vista disso, eu gostaria até de fazer um pequeno comentário quanto a essa obra. Essa obra é o último livro do Pentateuco Espírita. Um livro basicamente de contexto científico. Alguns acham um livro difícil de entender, mas não é. É um livro interessante. Trata de maneira lógica, trata de maneira esclarecedora várias questões, vários assuntos, procurando unir dois fatos: religião e ciência. Tal a importância desse livro. Essa obra, ela traz luz, uma luz realista, para as questões como... Deixa eu pegar o livro, é esse livro aqui. Questões como a natureza da revelação espírita. Um assunto muito importante, logo no começo dessa obra. A existência de Deus, que é o foco do nosso estudo de hoje, esclarece também o papel da ciência na Gênese. Qual a importância da ciência na Gênese? Ou seja, na criação. Um assunto que particularmente eu tenho assim, um grande carinho, uma grande admiração. Tem um capítulo que fala sobre uranografia. É um nome estranho para nós, Mas é onde os espíritos esclarecem de uma maneira lógica, de uma maneira científica, a criação do mundo. Sem fantasia, usando da ciência
para provar cada passo, né, da criação do universo, da criação do mundo. Né? Então é muito importante, foge daquela fantasia bíblica. Né? Então é um livro baseado em fatos científicos, numa realidade, né? Descrevendo como tudo aconteceu, como iniciou. Né? Então é um capítulo muito interessante. Nos últimos capítulos dessa obra, a Gênese, temos uma análise clara e profunda quanto aos milagres. Os milagres segundo o Espiritismo. E essa obra ela se encerra com as predições segundo o Espiritismo. Tudo analisado dentro do contexto espírita, dentro do contexto da doutrina espírita. E todos esses títulos mencionados são parte do que é tratado nessa obra. Pois existem aí, dentro dessa obra, um grande número de subtítulos interessantes e esclarecedores, né? Isso em todas as páginas, em todos os capítulos. Né? Então é uma obra muito importante para nós espíritas. Bom, me desculpe, eu me empolguei em falar um pouco dessa obra, da apresentação desse livro, tal a importância desse livro, né, para nós espíritas. Acabei fugindo um pouco aí do assunto proposto, né? Mas com um bom propósito, né? O propósito de apresentar a todos essa obra de grande importância, certo em despertar a curiosidade de alguns, em conhecê-la mais profundamente, em despertar o interesse em conhecer essa obra e adquiri-la. Né? Porque é um livro de cabeceira do espírita. Primeiramente, eu sugiro para aqueles com interesse em ler essa obra, primeiramente fazer aí a leitura do Livro dos Espíritos. Né? O Livro dos Espíritos dará suporte para compreendermos com mais clareza, né, os assuntos abordados no livro A Gênesis. Então, coube a mim o trabalho de apresentar um resumo explicativo do capítulo 2, onde vamos focar a questão que dá tema a esse encontro, né? Provas da existência de Deus. Né? E eu começo já esse encontro com uma pergunta a todos. Deus existe? Ou é uma fantasia? Aham. É uma pergunta que sempre será feita por aqueles que não compreendem Deus. Então, é interessante também conhecer que muitos associam o Criador a uma imagem antropomórfica, ou palavrinha difícil. Mas o que ela quer dizer? Ou seja, associam Deus a uma forma humana. Né? Um idoso, acreditando que talvez pela idade, né, por ser um idoso, porque ele representa a idade do universo. E outros até mesmo associam ao Criador as virtudes e também os defeitos humanos. Os espíritos sempre esclareceram a Kardec quanto à limitação do pensamento humano. Né?
embora as pessoas não gostam de ouvir isso, mas somos limitados, né, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. Então, cada um dá valores diferentes para certas questões. Mas é bom lembrar que o tempo é um excelente amigo nesse sentido. Leva-nos no caminho da evolução. Onde o que é bom ontem, né, hoje já não serve mais. Então, nos obriga a procurar por novos fatos, né, com a certeza de que iremos superar novos obstáculos que aí chegam. E essa mudança nos dá a oportunidade de mudarmos os nossos conceitos. O progresso não cessa na jornada do Espírito. O Espírito caminha superando as suas imperfeições, respeitando os limites do nosso conhecimento. Então, com o passar do tempo, cai o véu da ilusão. Abre na mente humana uma visão universal, ampla, lógica, superando as nossas limitações, melhorando a nossa visão. Abre-se um leque universal. Então, mais cedo ou mais tarde, deverá abrir diante da nossa realidade um Deus eterno, um Deus infinito, um Deus imutável, um Deus único, um Deus onipotente, um Deus soberano, um Deus justo e um Deus bom. Com certeza, não estão aí todas as qualidades do Criador, mas, por ora, é o que podemos compreender, é o que podemos entender. Mais à frente, quando a nossa compreensão permitir, novas qualidades nos serão reveladas. Então, quais os argumentos utilizados por aqueles que não acreditam na existência de Deus? São vários. São vários pontos de apoio. Mas, no geral, eles apoiam-se em um forte argumento, questionando, ou melhor, alegando, se Deus realmente existisse, o mundo não seria tão ruim, não teria tanto mal na terra. Essa é a alegação. Quanto às nossas dores, quanto às nossas dificuldades, né? Semana passada, eu recebi um vídeo de uma amiga aqui da casa, onde o jornalista André Trigueiro, espírita, né, fez um comentário que chamou muito a minha atenção. Disse ele: se a nossa vida fosse um mar de rosas, não ocorresse nada que exigisse trabalho, que exigisse esforço, que exigisse confiança, algo está errado nas nossas vidas. Por quê? Porque o nosso aprendizado está baseado na superação dos nossos desafios. Aprendemos com os nossos erros.
aprendemos com as nossas dificuldades. Então, desafios, dificuldades, são condições comuns na nossa vida. E em vários níveis. Eu não quero aí entrar na questão por que sofremos, ou por que nós enfrentamos certos fatos na vida. Isso fica para uma outra oportunidade. Eles que não acreditam em Deus, desconhecem ou não consideram que se hoje somos melhores do que ontem, conquistamos essa condição. Caminhamos e desgastamos, através das oportunidades reencarnatórias, defeitos, imperfeições morais, superando desafios. Tudo isso é possível por misericórdia de Deus. Então vejam essa observação. Kardec, no livro dos Espíritos, questão número 4, outra fonte de estudo para esse tema, reserva um capítulo inteiro voltado à existência de Deus. Tal a importância desse assunto. Solicitou aos espíritos uma prova da existência de Deus. E os espíritos responderam a Kardec: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo. O que não é obra do homem, a vossa razão responderá. Na Gênesis capítulo 1, o caráter da revelação espírita, Kardec trata novamente essa questão, esclarecendo que a existência de Deus constitui o mais importante princípio da doutrina espírita. Pertencemos a uma doutrina que o ponto primordial é a existência de Deus. A ciência tem nos ajudado a compreender a existência de uma força superior, de um engenheiro de toda a criação universal, através dos homens que alavancam, ou melhor, alavancaram, a humanidade através das ciências. São grandes vultos, espíritos inteligentes, vultos da história, são pensadores, cientistas, conhecedores da ciência quântica. Enfim, cada um dentro do seu entendimento. Dentro do seu entendimento científico, mostra que fatos são maiores do que coincidência. Eu vou citar alguns nomes e suas observações. Voltaire, pensador francês, defensor da liberdade civil, defensor da liberdade religiosa, com todo o rigor de seu raciocínio, esclareceu em uma oportunidade: o universo funciona como um relógio. Difícil é aceitar que não exista um relojoeiro, ou seja, uma inteligência superior. Isaac Newton,
Isaac Newton destacou-se no estudo da mecânica do movimento dos planetas. Descobridor da gravidade universal. Em um dos seus livros, declara ser impotente para explicar aqueles movimentos, fatos de seus estudos, utilizando somente as leis da mecânica. Acreditava que existia uma força superior. Albert Einstein, considerado o maior cientista do século XX, afirmou: Deus não joga dados. Referindo-se à perfeição do universo. E que nada é por acaso, tudo é planejado nos seus detalhes. O físico e matemático Paul Davies, estudioso na área da cosmologia, destaque no estudo da astrobiologia, lançou um livro cujo tema, A Mente de Deus. Eu não li o livro, li o resumo. E ele faz uma declaração interessante e com convicção. Disse: tudo no cosmos revela intenção e consciência. Ou seja, revela uma inteligência superior. Temos que considerar que a ciência e a religião têm ainda muitos pontos em comuns. Fatos a serem revelados, conhecidos. Cada um acata de acordo com o seu ponto de vista e da capacidade pessoal de entendimento. Mas eles acreditam em algo que movimenta essa engrenagem universal. E para fechar, uma declaração de um ateu, muito conhecido, Carl Sagan, astrônomo, muito conhecido. Ele sempre se declarou ateu, né? E ele disse: a ideia que Deus é um gigante barbudo, de pele branca, sentado no céu, é algo ridículo. São palavras dele. Mas, se com esse conceito você se referir ao conjunto de leis físicas que regem o universo, então claramente existe Deus. Então, amigos, ter a certeza da existência de Deus é uma questão de vivência. Vai com o tempo nos dar a certeza que diante dos meus mais duros desafios, entre o vencer, entre a derrota, está a chama viva do acreditar, a chama viva do confiar, a chama viva da fé. Está também a certeza que existe um Pai que fornece força, coragem, determinação a todos, sem distinção de raça, sem distinção de religião, sem distinção de posição social. Esse sentimento nos dá confiança, ficam presentes no nosso caminho, no nosso coração, de diversas formas.
de diversas maneiras. Viver é superar, com a ajuda do Criador, os meus momentos. Essa é a mais profunda prova da existência de um Pai amoroso. Quanto àqueles que hoje têm dúvida na existência do Criador, ou mesmo não acreditam, que fique claro, a mudança da linha do pensamento deverá ocorrer a seu tempo. Somos espíritos imortais. Olha que beleza. Somos espíritos imortais. Caminhamos na direção da felicidade. E a certeza da existência do Criador está gravada na nossa consciência, lá no nosso espírito, esperando o momento certo para que a chama da razão acenda, revelando novas respostas, novos rumos, diante dos nossos questionamentos. Haverá um momento de que cada um de nós venha se identificar com o Criador. Para encerrar, conta que existiu uma passagem na vida de Siddhartha Gautama, né? O Buda. Diz que Buda estava reunido com os seus discípulos embaixo de uma frondosa árvore, né? De manhã. Então chegou um homem e perguntou ao Buda: existe Deus? Buda, muito prestativo, disse: existe. Depois do almoço, no mesmo lugar, aproximou-se outro homem e fez a mesma pergunta: existe Deus? Quis o homem saber, né? E Buda, com aquela mesma calma, disse: não, não existe. E no final da tarde, um terceiro homem fez a mesma pergunta: existe Deus? E ele respondeu: você terá que decidir. Respondeu Buda. Aí um dos seus discípulos, né, disse: mestre, mas que absurdo! Como o senhor dá resposta diferente para a mesma pergunta? Como pode? Buda, então, com aquela calma, respondeu: cada um se aproxima de Deus à sua maneira, a seu tempo, através da sua certeza, através da sua negação ou da sua dúvida. E assim somos nós, né? Passamos por várias fases de entendimento nas nossas vidas. Ora, não acreditamos. Ora, somos verdadeiros testemunhos, podendo decidir entre a crença e a descrença. E em outros momentos das nossas vidas, temos a certeza, sem precisar que nada nos prove. E vamos novamente consultar a Gênesis, capítulo 2, item 6, onde Kardec esclarece: Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. A existência de Deus é uma realidade comprovada, não só pela revelação dos espíritos superiores, como pela evidência material dos fatos. Então fica aí esse assunto, para que vocês possam analisá-los, né? E aquele que tiver a Gênese, vão atrás dessas informações, vão atrás desse assunto, né? Que Jesus nos ampare, que a nossa confiança, a nossa certeza em um Pai amoroso e justo
continue nos guiando, certos de que esse Pai amoroso, bom e justo, está sempre nos disponibilizando o necessário para o nosso crescimento, o necessário para a nossa melhora. A todos, uma ótima semana. Muito obrigado.